Olá, igreja, a graça e a paz do Senhor. Mais uma vez, quero estar com os irmãos, juntamente com os irmãos, refletindo sobre uma palavra de Deus para o nosso coração, objetivando a nossa edificação, o nosso fortalecimento, a nossa firmeza em Deus, né? E a palavra de Deus, ela é eficaz nesse sentido, né? De nos fortalecer, de despertar em nós a fé, nos avivar, né? E assim podermos trilhar todo o caminho que o Senhor tem reservado a cada um de nós. Quero abrir com os irmãos um texto, muito embora muito conhecido. O livro onde se encontra esse texto não é um livro muito estudado, muito lido, né? Canta-se muito em torno desse texto que nós vamos ler, muitas canções, né? Mas é um desafio para cada um de nós, né? E nós vamos estar trazendo então, né, um panorama sobre esse livro, que é o livro de Abacuque, e partindo do texto que nós vamos estar lendo agora, dentro desse livro. No capítulo 3 desse livro, do livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17, a palavra diz assim: E ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, e o fruto, ou produto, da oliveira minta, quer dizer, que a oliveira não dê fruto também, né? Os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Nós estamos falando de um contexto econômico, né? Para a geração de Abacuque, a economia girava basicamente em torno da agricultura, né, da agropecuária. E quando a gente olha esse texto, e você evidentemente já o ouviu muitas vezes, citado nas canções, muito citado nas canções, né? Quando a gente olha para esse texto, irmãos, com o devido cuidado, nós, muito provavelmente, ou pelo menos muitos de nós, se sentirão muito distantes desse tipo de fé, dessa realidade da fé de Abacuque, né? Puxa vida, isso parece uma utopia, né? Alguém pode dizer. Isso é utopia, isso não acontece. Por mais que a Bíblia fale sobre isso, alguém pode questionar e dizer da veracidade desta fé, da realidade desta fé. E se nós constatarmos que ela é genuína, ela é verdadeira, porque a palavra de Deus não mente, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, que é a verdade, então poderemos nos sentir distantes e, de certa forma, lamentar pelo fato de que, muitas vezes, por muito menos, a gente se entristece, a gente se abala. Nós encontramos no profeta Abacuque uma fé disposta a se alegrar.
a se alegrar. Muito embora a nação estivesse prestes a sofrer um ataque por conta dos caldeus ou babilônicos, como falamos em caldeus, falamos em babilônicos, né? O profeta, ele vai ter essa revelação que a nação iria ser invadida por um exército inimigo e, consequentemente, iria trazer estrago, destruição. Mas, independentemente destas coisas, nós vemos em Abacuque uma capacitação de se alegrar em Deus, não obstante essas coisas que estavam para acontecer. O Abacuque, ele se alegraria no Senhor. Ele diz isso. Eu me alegro no Senhor, não importa as coisas que aconteçam. Ainda que as consequências desse ataque que a nação estava por sofrer fossem as piores, né? Ele consegue visualizar problema no campo, né? Nos currais, nas árvores frutíferas. Mas ele disse, independente, todavia, eu me alegro, né? Alegrar-se, evidentemente, em Deus. Ele disse, eu me alegro no Senhor, né? E exulto no Deus da minha salvação. Em meio a esse quadro dramático que ele antevê, ou que Deus lhe revela. Isso me faz lembrar a exortação que o apóstolo Paulo fez à igreja dos Filipenses, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4 desta carta e no versículo 4, Paulo diz assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É importante lembrar, irmãos, que essa igreja, a igreja dos Filipenses, quando do recebimento dessa carta, estava sofrendo perseguição. Quando a igreja recebe essa exortação de se alegrar no Senhor, o contexto dela era um contexto de perseguição. Se você quiser anotar, no primeiro capítulo dessa carta e no versículo 29, você vai perceber que Paulo diz estar ciente de tudo o que eles estavam sofrendo. Muito embora estivessem sofrendo, Paulo os adverte e diz, alegrai-vos no Senhor. E o apóstolo Paulo, ele não foi desumano, irmãos, em dizer isso para a igreja. Ele não foi insensível, como alguém poderia, né? Não um crente, mas uma pessoa que lê, né, e toma conhecimento do contexto da igreja, né? Puxa, isso é desumano. Querer que alguém se alegre numa situação de perseguição, de dor, de luta, né? Isso é um pensamento mundano e natural. Mas o próprio apóstolo Paulo, irmão, quando escreveu essa carta, ele se encontrava não numa condição de conforto, como muitos de nós ainda estamos nos encontrando, de saúde, ainda conseguimos nos manter financeiramente, né? Paulo, não, ele se encontrava numa condição de abandono, numa condição de solidão. Ele estava preso, irmãos, quando ele escreve isso. E quando a gente se lembra que quando ele escreveu essa carta, ele estava preso, né? Nós precipitadamente poderemos dizer, puxa, mas isso devia causar tristeza nele, né? Então, alguém que está triste recomenda uma outra pessoa que também está sob condição adversa de se alegrar?
Mas não era isso que acontecia, ou aconteceu com o apóstolo Paulo de forma alguma, não foi esse o caso. O que nós vemos é que o prisioneiro adverte os perseguidos a, assim como ele, se alegrarem no Senhor. Paulo se alegrava em Deus, mesmo quando se encontrou com seu corpo ferido, seus pés algemados, mãos algemadas, num calabouço. E a gente vê Paulo cantando louvores a Deus. Então era alguém que podia dizer para a igreja, alegre-se no Senhor. Hã? Mas voltando ao caso do profeta Abacuque, que é a respeito de quem nós estamos falando, ou pelo menos ele nessa história entra como não o protagonista sempre será Deus, né? Mas ele entra como um coadjuvante, né? Com relação a ele, cabe ressaltar que a sua atitude inicial, no início do livro, que são só 3 capítulos, mas no início, nós não percebemos nele uma atitude de alegria, como vemos no final. Antes nós vemos uma atitude de indignação por parte do profeta, de inconformismo, de revolta e mais, irmãos, de questionamento. Quando a gente lê o texto, a gente já de cara vê as palavras de Abacuque e a gente percebe no coração deste homem uma sensação ou uma ideia de que Deus estava alheio ao que estava acontecendo na nação dele. Ele achava que Deus estava alheio a o que estava acontecendo. Se não, irmão, vejamos, capítulo 1 e versículo de número 2, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras o pecado e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, litígios se suscita, e por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. O contexto moral da nação de Judá era terrível, o pior possível. Ele via dentro da sua nação os poderosos perseguindo os mais fracos, ele via injustiça, ele via a justiça sendo torcida, ele havia pecado, ele via todas essas coisas. Né? A situação de Israel era uma situação de degradação moral, a situação de Judá. Né? Mas, irmãos, Abacuque diz para Deus: pô, Senhor, o que está acontecendo na nossa nação e tu não fazes nada? Eu estou clamando, eu estou orando. Né? O meu povo, no caso, o povo de Abacuque, os seus irmãos, a nossa nação está se apodrecendo cada vez mais. Então, não sei se no coração de Abacuque ele estava pedindo, intercedendo, clamando a Deus para que o coração dessas pessoas mudasse, para que Deus, talvez, num estalar de dedos, convertesse as pessoas. Né? Mas eu quero dizer para você que até então, nesse momento, Abacuque, irmãos, da novela, ele não sabia a metade. O pior ainda estava por vir. Né? Ainda estava por vir. E claro, na resposta de Deus, quando ele clama isso, ele fala isso para Deus, questiona,
Deus, como se Deus estivesse de mãos atadas, estivesse omisso, estivesse fora do controle. Deus, na sua primeira resposta ao profeta, Deus revela que iria fazer uma obra, Deus ia agir de tal maneira que as pessoas que ouvissem não iriam crer. Não iriam crer. Deus diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias, ou nesses dias, uma obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eu suscito os caldeus, eu levanto os caldeus e os babilônicos, né? Nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos, terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe. Voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira para seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Eles riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados este cujo poder é o seu Deus. Em outras palavras, Deus diz para Abacuque: Abacuque, eu vou punir essa nação, o povo onde tu moras. Eu vou trazer uma nação ímpia. Eu vou trazer uma nação pecadora. Em outras palavras, Deus diz para Abacuque: eu vou trazer e usar o mal para punir Judá. E Deus diz: olha, essa coisa que eu estou para fazer, ó Abacuque, muitas pessoas não vão crer. As pessoas não vão acreditar. O quê? Deus vai usar uma nação ímpia? Deus vai usar uma nação pecadora para nos punir? Isso não vem de Deus. É isso que Deus está dizendo, eles não vão crer. Na obra que eu vou realizar, eles não vão crer. Isso não vem de Deus. Esse cara é um falso profeta. Ou um profeta da derrota. Diante de tal revelação, o profeta fica sem entender Deus. Então, ele passa a um segundo questionamento. Primeiro ele questiona a situação moral da sua nação. Aí quando Deus revela que vai punir e vai purificar, ele questiona: mas dessa forma, Senhor? Senhor, como pode isso? Como é que o Senhor vai fazer isso? Senhor, tu odeias o mal. Tu és puro de olhos. Como, pois, usarás um povo pior do que nós, pecador, cruel, idólatra, para nos ferir? Como vai fazer isso, Senhor? Como é que tu pode usar o mal para nos punir, sendo que o Senhor é bom? O profeta, ele fica alarmado, irmãos. O profeta fica alarmado. O seu íntimo se comove, os seus lábios tremem, a podridão entra nos seus ossos e os seus joelhos vacilam. Essa é a reação de Abacuque. Deus, como é que o Senhor vai fazer isso? O Senhor sendo bom, não suportando o mal, odiando o mal, o Senhor vai usar o mal?
para nos purificar, para nos disciplinar, para nos punir. Deus, então, mais uma vez, pela segunda vez, então agora, ele responde a Abacuque. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é lindo, Deus é tremendo. Ah, Deus é longânimo. Quantas coisas a gente fala para Deus sem dizer o que a gente, sem saber o que a gente está dizendo. E Deus pacientemente disse: Abacuque, escuta, olha. Deus mais uma vez responde a Abacuque e diz para ele que, embora ele fosse usar o mal para punir o seu povo, ele não pouparia o opressor. No caso, esse povo cruel que ele ia trazer para a nação, para punir a nação, depois ele destruiria essa nação. É assim que diz, durante o capítulo 2, boa parte dele, mas posso citar, depois vocês podem ler o capítulo 2, onde Deus fala do que ele vai fazer com a Babilônia. É interessante o texto. Mas no versículo 8, por exemplo, ele diz assim, visto, falando contra a Babilônia, visto como despojas a muitas nações, e essa era a atividade da Babilônia, de ganhar, se apoderar de nações de uma maneira violenta, de uma maneira ímpia. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. E no versículo 16 ele diz: serás farto de vergonha em vez de honra. Bebe tu agora também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. Deus iria punir posteriormente esse povo opressor. Deus vai fazer essa obra tremenda. Então, o profeta ouve isso. E depois de ouvi-lo, Abacuque aparentemente entende, porque nem sempre uma atitude de fé vem acompanhada de compreensão. Muitas vezes nós aceitamos por fé, mas no fundo não entendemos. Mas eu creio que Abacuque, de certa forma, entendeu que tudo estava no controle e na determinação de Deus. Havia um cronograma, irmãos, divino para tudo o que iria acontecer. E ele, o profeta, deveria esperar. Ele fez a sua parte, ele orou, ele clamou, ele questionou de uma forma que talvez eu não fizesse. E ele foi ousado na sua oração, a oração inicial. Puxa, Senhor, até parece que o Senhor não enxerga as coisas, eu estou clamando aqui, o Senhor não me responde. Então, o seu papel ele fez. Ele clamou a Deus e Deus amorosamente respondeu a ele. Ele entendeu que Deus estava no controle, que Deus iria fazer da sua maneira e ele deveria esperar, porque certamente o que Deus havia dito iria se cumprir. Capítulo 2, no verso 2, diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve essa visão. Escreve. Grava ela sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Quer dizer, a revelação de Deus. Deus queria que isso fosse colocado numa tabuinha e colocada em algum lugar para que todos que até passassem correndo pudessem visualizar o que Deus estava falando para o profeta. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará.
E se tardar, tardar aqui no sentido humano. Se tu achar que vai estar demorando muito, né, porque Deus nunca tarda, mas ele pode ele pode parecer ser tardio. Mas se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Né? Então, o profeta não tem outra coisa a fazer senão agora se submeter à soberania de Deus, humildemente, e confiar na justiça de Deus. Ele orou, ele teve a resposta. Lembro-me de Paulo, quando sofria com o espinho na sua carne, e ele orou por 3 vezes. E quando recebeu a resposta, ele sossegou. O profeta, então, se submete a Deus, humildemente, confia que Deus vai fazer o melhor. Ele tem a resposta de Deus: o povo será purificado a duras penas. E era justamente por isso que ele orava no princípio. Ele estava pedindo para que essa situação de injustiça dentro da sua nação mudasse. Então Deus iria tratar isso, né? E posteriormente, né, o mal que Deus ia usar para punir o seu povo, ou seja, a nação babilônica, ele posteriormente iria destruir, iria julgar essa nação. Com base nisso, o profeta descansa. O profeta confia na justiça de Deus, na promessa de Deus, e ele aquieta a sua alma. O seu olhar agora muda, irmãos. O olhar do profeta, ele não mais olha agora para o pecado do seu povo, que certamente ainda estava acontecendo. Ele não olha mais para a injustiça praticada no seio da sua sociedade, da sua terra. Ele não olha mais para a perversidade. Ele nem mesmo sequer se espanta com aquilo que haveria de acontecer. Quando ele diz, mesmo que a figueira não floresça, a vide não deu seu fruto, né, os campos não produzam mantimento, os animais sejam roubados, ele sabia que isso certamente poderia ser uma das grandes consequências desse ataque que estava para acontecer, mas isso já não o espanta, não o apavora. Ele sabe que isso vai acontecer, mas ele confia em Deus, ele olha para Deus, na justiça de Deus, né? O seu olhar agora está no Senhor, não está mais nas circunstâncias. Interessante isso. É o caminho inverso de Pedro. Pedro inicia andando sobre as águas, olhando para o Senhor. Mas quando ele olha para as circunstâncias, ele começa a afundar. O início deste livro, nós vemos Abacuque olhando para ao seu redor, para o que acontecia ao seu redor. E no final, nós vemos ele olhando para Deus. O seu olhar agora está no Senhor, que é justo, que é poderoso, que não está alheio a tudo que acontece, nunca, jamais. A Bíblia diz que ele não tosqueneja, ele não dorme. Deus está alerta o tempo todo. Ele está olhando para esse Senhor, que lhe concederá a salvação. Versículo 18, no final da oração, ele diz assim, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Existe um versículo que a gente não leu, que é muito conhecido e está nesse livro, que está no capítulo 2 e no versículo 4, eu quero ler para você, diz assim, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Ele está querendo dizer que o soberbo aqui, irmãos, é Nabucodonosor,
é o rei da Babilônia que vai invadir. É soberbo, arrogante, e ele não vai permanecer, né? A nação, o império babilônico vai ser destruído. Deus vai punir. Por outro lado, diz que o justo viverá pela fé. A versão mais adequada para a fé é fidelidade. Muito embora fidelidade esteja ligada obrigatoriamente com fé. Fidelidade como? Na adversidade. Então a nação ia passar por tudo aquilo, mas Deus, é como se Deus estivesse dizendo para Abacuque: Abacuque, você vai estar na nação quando isso acontecer. Você vai ver todas essas coisas acontecer. Mas permaneça fiel, permaneça firme em mim. E você vai passar por tudo, você viverá. Então, o justo viverá pela fé. Nesse contexto de Abacuque é isso. As pessoas que permanecessem fiéis a Deus, que não se voltassem contra Deus, essas pessoas seriam poupadas, essas pessoas seriam salvas, né? O seu olhar está agora no Senhor, nesse Senhor que vai lhe conceder essa salvação. Meu querido, minha irmã, meu irmão, que nós possamos olhar para Deus como Abacuque. Que nós possamos olhar para o Deus de Abacuque. E assim, nesse Deus, nós nos alegrarmos. Muito embora a gente esteja rodeado no momento por coisas espantosas e por coisas inesperadas. Essa alegria de Abacuque é uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus. Não é uma alegria natural. É uma alegria que procede de Deus, do seu Espírito que habita em nós. Eu sempre digo que a Bíblia fala que a paz de Deus, ela excede, ultrapassa todo o entendimento. Mas eu, por extensão, creio que da mesma forma é a alegria. O alegrar-se em Deus não é alegrar-se nas coisas desse mundo. A alegria do mundo é tal qual a paz desse mundo, né? Tem vinculação com bem-estar, com prosperidade, com festa, né? Com ausência de problema. A alegria desse mundo, como é que é manifestada, irmão? É só abrir aí as redes sociais, você vai ver as fotos, você vai ver os vídeos, aquela coisarada toda. A alegria do mundo é assim. É na balada, né? É na festa rave, é no carnaval, é na prostituição, né? É na bagunça. Essa é a alegria do mundo. A palavra de Deus não nos diz para nós nos alegrarmos nas circunstâncias. As circunstâncias por si, muitas vezes na nossa vida, são aterradoras, são espantosas e naturalmente trazem tristeza. A exortação da palavra de Deus é nos alegrarmos no Senhor, ou seja, com uma alegria que procede de Deus diretamente, independente das nossas circunstâncias, e uma alegria por causa do Senhor, no sentido de estarmos olhando para Ele. Quem é Ele? É um Deus que me guarda, é um Deus poderoso, é um Deus que me protege no meio da tempestade. É um Deus que vai me levar a salvo até o fim. É o Deus que tem reservado para mim um lugar eterno, junto com a sua igreja, onde Ele será o nosso rei, Ele será a luz deste lugar onde vamos estar. Que nos alegremos no Senhor pelo seu amor que se entregou por nós na cruz, fazendo-se pecado e não tendo cometido pecado, se fez por nós pecado, fazendo-se por nós maldição. Olhar para Deus com alegria que procede de Deus. Guarde esta palavra em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe em nome do Senhor.